Capítulo 541 Apoio do Conselho Racial. O olho do primeiro sábio se concentrou intensamente nele depois de perguntar se ele estava mentindo sobre por que decidiu entrar na competição. Não, eu não estou mentindo. Ele respondeu. Ele disse a verdade porque mentir aqui não vai funcionar. Ele está em um lugar conjurado por um Deus do mundo e acabou de receber um sermão sobre como não deve subestimar os outros, então não há como ele insultar o primeiro sábio mentindo na cara dele. Ele não vai mentir porque o primeiro sábio vai saber, mas isso não significa que ele vai dizer o que realmente o fez decidir ir. O olho estava perpleso. Ele tentou descobrir o que mudou sua mente. Eu sei que você não se importa com as toupeiras o suficiente para sacrificar um desejo por elas, nem deseja a filha da minha linhagem. Achei que você poderia estar interessado em como fazer fragmentos de mundo. É isso. Você está atrás como fazer fragmentos de mundo. Soverik balançou a cabeça ao responder. Eu estava interessado em como fazer fragmentos de mundo, mas não é por isso que quero participar da competição. Você sabe que os fragmentos do mundo são a próxima classe de armas além dos artefatos Origin e que apenas os falsificadores que podem fazer artefatos Origin perfeitos podem tentar fazê-los. O olho perguntou a ele. Soverit respondeu afirmativamente. Eu sei sobre fragmentos de mundo e isso não me fez mudar de ideia, apesar de seu valor. As armas melhoram a força de uma pessoa. Pode-se dizer que eles concedem poder. Outros podem dizer que são o próprio poder. Os leigos chamam algumas armas de poderosas, mas os falsificadores chamam as armas de personificação do poder. O poder que concedem às pessoas eleva seu poder e as torna mais do que são. Um lorde da lei não é páreo para um rei da lei, mas uma arma origem de alto escalão pode tornar um lorde da lei igual a um rei da lei. Os falsificadores acreditam que as armas concedem poder ao imitar o poder de uma entidade mais forte. Construir uma arma é fazer uma entidade poderosa ou talvez partes de uma entidade poderosa. É por isso que as armas de origem são às vezes chamadas de fragmentos de origem porque podem ser comparadas a partes de um deus de origem. Os falsificadores estão de fato fazendo partes do corpo dos deuses da origem. É por isso que as armas de origem têm um grande efeito em transcendentes, soberanos e tudo mais, mas têm um efeito limitado em deuses de origem. Isso certamente lhes dá uma vantagem, mas raramente é usado em lutas de alto nível. Eles se concentram mais em seus conceitos. Os conceitos são armas evolutivas que se adequam perfeitamente a um deus da origem. Eles se fundiram com seus conceitos para que tenham perfeita compatibilidade com ele. Os conceitos também podem ficar mais fortes. Portanto, os conceitos são as melhores ferramentas para os deuses de origem. Nenhuma outra arma pode aumentar seu poder o suficiente para comparar com o aumento de seus conceitos. Isso continuou a ser assim até a invenção dos fragmentos do mundo. Os fragmentos do mundo, por seu nome, devem ser partes dos deuses do mundo. Esta classe de armas é muito poderosa e pode aumentar muito o poder de um deus de origem, mas não pode ser feita por deuses de origem. A diferença no poder de um deus da origem e de um deus do mundo é tão grande que um deus da origem não pode fazer nem mesmo um pequeno fragmento de um deus do mundo. Um fragmento de mundo precisa de um deus mundial para ser feito. Este requisito tornou os fragmentos de mundo redundantes até um certo nível porque são inúteis para um deus do mundo. Os deuses do mundo não usam partes pequenas e fracas do corpo quando estão vivos e têm um mundo dentro deles. Eles não têm uso para fragmentos de mundo além de sua utilidade, assim como os deuses de origem não têm uso para armas de origem. Os deuses do mundo preferem capacitar e investir em seu mundo para ganhar força, em vez de usar recursos para construir um fragmento de mundo. Então, eles podem construir fragmentos de mundo, mas não precisam disso. Enquanto isso, os deuses da origem que precisam não podem fazê-lo. Apenas os deuses da origem que estão em estreita relação com um deus do mundo podem usar fragmentos do mundo depois de terem sido concedidos a eles. Portanto, ele não pode criar fragmentos de mundo, mesmo que aprenda como fazê-lo. Não é a razão pela qual a recompensa para aprender a fazê-los não é atraente para ele. Ele está apenas interessado em outra coisa. O olho murmurou, HMM. Parece que eu estava errado. Não estou isento de estar errado. Com o que você planeja me convencer se eu tivesse optado por não participar? Soverik perguntou ao primeiro sábio. O deus do mundo respondeu. O apoio do conselho racial. Os olhos de Soverik se arregalaram. Ele sentiu como se tivesse sido atingido por um golpe. As próximas palavras do sábio não diminuíram o impacto daquele golpe. Isso o amplificou. Você pode ser o filho do avião e poderíamos usá-lo, mas isso não significa que você tenha o apoio total do Conselho Racial na próxima era de conquista. Sua morte será uma perda, mas não afetará o avião. Demais. Teremos apenas que continuar sem você. Na verdade, temos vários planos que podemos colocar em prática para substituí-lo. Ele é o filho atual do avião, mas isso não significa que as potências do avião virão apoiá-lo ou apoiá-lo. O Conselho Racial é o órgão governante do plano e eles não vão deixar nenhuma criança mandar neles, não importa o quão talentoso ele seja. Alguns foram além de não mostrar apoio a ele.
Eles se prepararam para sua ausência, seja uma ausência voluntária ou forçada. Assim, eles poderão seguir em frente com a era da conquista em sua ausência. A forma como o olho disse que eles prepararam vários planos que podem ser colocados em prática para substituí-lo fez perceber o quão precária é a sua situação. Também o fez perceber que o primeiro sábio o está realmente ameaçando. Que outra razão existe para o primeiro sábio fazê-lo entender completamente sua situação? Capítulo 542 não é uma competição simples. Aparentemente, o Conselho Racial está preparado para sua morte. Eles podem passar sem ele na era da conquista. É outra lição de humildade. Ele não deveria pensar muito bem de si mesmo só porque é filho do avião. Soverit ficou incrédulo. Ele não pode deixar de perguntar. Você se livraria de mim apenas por uma competição. Uma simples competição. Ele se sentiu incrédulo porque este encontro foi orquestrado por um deus mundial para convencê-lo a participar de uma competição. Ele ficou incrédulo com o fato de o líder do Conselho Racial estar disposto a usar o apoio do Conselho Racial para tentá-lo e convencê-lo a participar da competição. Ele se sentiu incrédulo por estar sendo ameaçado apenas por causa de uma competição. Para completar, a competição é uma simples questão de dividir terrenos com alta concentração de energia de origem. A voz do Deus do mundo ficou fria. Não é uma competição simples. Você pode estar cego para não ver, mas você é tão burro a ponto de acreditar que passei por tudo isso tão fácil quanto foi para mim, apenas para uma competição simples como você fez então coloca. Ele sentiu toda a força da ira do primeiro sábio em seu psicológico. O mundo branco parecia sufocante de repente. Ele caiu de joelhos ofegando por uma respiração que ele não precisa ou quer, mas não está disponível. De repente, ele se tornou um mortal com uma dor de cabeça terrível e sem ar para respirar. Ele sentiu naquele momento que poderia morrer aqui, de fato, pode estar morrendo agora. Ele não sabe se está morrendo. Ele só sabe que se sente mal. Oh meu Deus. Desculpe por isso. Eu poderia ter superestimado suas habilidades. Às vezes eu esqueço que os deuses completos da origem ainda são como formigas em comparação com um deus do mundo. Você nem mesmo é um deus completo da origem. O sábio disse depois de perceber sua situação ruim. A sensação de aproximação da morte diminuiu rapidamente depois disso. Soverik aceitou o pedido de desculpas que parecia um insulto sem palavras. Ele sentiu admiração mais do que medo. Eles estão a quilômetros de distância no tempo e no espaço, mas o primeiro sábio ainda pode machucá-lo o suficiente para matá-lo. Ele se sacudiu e se levantou. O Deus do mundo continuou falando sem se importar com seus sentimentos. Não é uma competição simples e nem você é um indivíduo simples. É a primeira de seu tipo e exige que o famoso filho do plano participe dela. Acontecerá a cada 10.000 anos, mas você não precisa comparecer o resto. Não se preocupe, não vamos tentar matá-lo se você se recusar a não ir. Nós apenas não lhe daremos nenhum apoio. Mas não há necessidade disso agora, já que você decidiu participar. Eu estarei esperando que você vença. Será uma pena se você não vencer a competição. Então todos vão se perguntar o que o torna especial. Soverik ouviu em silêncio. Seu corpo ainda está tremendo, mas ele fez questão de observar e ouvir o máximo que podia. Você tem alguma coisa para me perguntar? O primeiro sábio perguntou a ele depois que ele terminou de falar. Soverik considerou sua situação. Ele não quer participar da competição agora que sabe que é muito importante, mas não pode recusar agora. Ele não sabe o que o primeiro sábio pode fazer com sua mente. Então ele decidiu obter uma garantia antes de poder participar. Eu vou participar, mas quero que você garanta que vai me proteger e evitar que eu me machuque. O olho riu. Entendo. Você quer uma garantia de segurança. Suponho que mereço isso. Você não tem nenhum motivo para confiar em mim. Alguns deuses do mundo podem ficar ofendidos por você ter se incomodado em pedir, mas eu vou ceder. Obrigado. Não me agradeça ainda. Não posso fazer o que você pediu. É uma competição e vai envolver muita luta. Qualquer coisa pode ser prejudicial a você e não pode ser evitada. Você tem que ser mais específico. Soverik mudou seu pedido. Quero que prometa que não vou morrer durante a competição. O primeiro sábio suspirou. Infelizmente não posso fazer isso. Tudo é possível. Quero que saiba que, de acordo com os planos para a competição, não haverá morte. A ressurreição dos deuses da origem será imitada no campo da competição. Mesmo assim, prometer que você não vai morrer está além de mim. Então o que você pode me oferecer como garantia de proteção? Soverik perguntou enquanto tentava conter a raiva em sua voz. Posso garantir que não vou te matar ou capturar e que nenhum dos deuses mundiais do plano Virot fará isso com você durante a competição. Você estará seguro durante a competição e não será prejudicado por um mundo deus ou deus de origem durante a competição. Em seguida, você será liberado de volta ao avião imediatamente após o término da competição. O Conselho Racial continuará a fazer o possível para protegê-lo mesmo após a competição, enquanto você for filho de um avião. Que tal isso?
Soverik assentiu. Isso parece agradável. Vou participar da competição. É bom ouvir isso. Você tem algum outro pedido? Ele balançou a cabeça em resposta à pergunta. O sábio disse, agora, para terminar este encontro maravilhoso. Adeus, Soverik Gilastorex. E desejo-lhe boa sorte na competição. Espero que vença, então poderá me pedir o que quiser. O mundo branco rachou depois disso e começou a desaparecer. A consciência de Soverik estava sendo isentada deste metamundo, mas ele se recusou a sair. Ele agarrou as cadeias de dados fugazes que compunham o mundo branco. Eles são incrivelmente escorregadios para segurá-los, então ele teve que se debater e segurá-los com toda a força mental que pode reunir. Mesmo assim, ele não conseguiu permanecer lá e foi expulso. Capítulo 543 Visão ilimitada. Soverik não conseguiu resistir à força de atração que o arrastou para o turbilhão, então resistir à força de empurrão que o está expulsando é inútil. Felizmente, ele voltou ao mundo real com as cadeias de dados às quais se apegava. Mas a luta continuou. As cordas tentaram escapar de sua mente e retornar à sua origem. Ele se recusou a deixá-los ir, então eles lutaram um com o outro. O mundo branco em que ele estava está efetivamente em seus olhos, ou pelo menos tem uma conexão com seus olhos agora. As 6 folhas de papel são o canal para esse espaço. O espaço puxou sua mente com seu sentido divino, mas seu sentido divino passa por seus olhos. Então ele está usando todos os 4 olhos para analisar as sequências de dados para tentar entender o espaço em branco. Ele não está conseguindo nada, não importa o quanto ele tenha lutado. Ele simplesmente não é forte o suficiente para contemplar o mundo fantasma de um Deus do mundo no passado sem a ajuda do Deus do mundo e o espaço desaparecerá em um momento, mas ele não está disposto a deixá-lo desaparecer. Então ele usou seu trunfo. Seus 4 olhos se juntaram e começaram a se fundir. Os olhos multicoloridos tornaram-se um único olho com uma esclera multicolorida e uma íris dourada ao redor de uma pupila negra. Se alguém olhar mais de perto, pode-se dizer que as pupilas negras parecem uma esfera negra. Seus olhos fortalecidos se ficharam nas sequências de dados do espaço em branco e começaram a analisá-los. As maravilhas de um novo mundo se abriram diante dele e foi glorioso. Ele ouviu sabores, viu emoções e tocou as cores de um mundo completamente novo. É algo que ele nunca experimentou antes. Sua mente estava sendo tratada com uma delicadeza de regras e uma nova ordem. Ele ficou lá sorrindo como um tolo por horas. Afinal, ele tem um bom motivo para ser feliz. Ele está contemplando a lei da ordem que o primeiro sábio usou para se tornar um deus do mundo. Pode ser trechos disso, mas vale a pena vender sua alma. Seus olhos se tornaram capazes de ver e decifrar a energia da origem depois que ele se tornou um transcendente. A energia de origem é simplesmente uma mistura de mana. É uma mistura muito mais poderosa que é capaz de interagir com as leis, então ser capaz de vê-la tem muito mais implicações. Ele se tornou capaz de ver e se comunicar com as leis com os olhos. Sua compreensão das leis disparou e ele se tornou o falsificador perfeito de artefatos de origem. Então o fragmento de poder apareceu e quebrou esse limite para ele. Ele ganhou o que poderia ser chamado de visão ilimitada. Ele pode romper as barreiras e vazios entre os planos usando sua visão ilimitada. A primeira vez que ele o usou para espionar o Lorde do Reino. Não foi intencional. Ele estava apenas curioso sobre o que acontece na Torre do Céu e se ele realmente poderia investigar. Desta vez, o que ele está fazendo é intencional. Ele não pode perder uma oportunidade tão boa. Seu olhar fichou-se nas cadeias de dados mantidas por seu sentido divino e as fez refletir infinitamente dentro de seus olhos, assim como um olho normal precisa de luz para refletir dentro dele para poder ver. Sua visão tornou-se preenchida com um mundo branco para o qual o sábio o arrastou, mas desta vez, existem rachaduras abaixo do limite da brancura. Ele pode ver e sentir indícios de outro mundo com regras diferentes daquelas do universo vazio além do mundo da brancura. Ele pode ver muito deste mundo. As strings de dados que ele está usando não estão completas. Eles são partes espalhadas de um todo, então o mundo é nebuloso e borrado em vários lugares. As cadeias de dados também são a manifestação de um lugar dentro do mundo da intenção que existiu no passado. Se não fosse por sua lei de causalidade, mesmo sua visão ilimitada não seria capaz de obter nenhuma informação visual sobre o mundo. O que ele pode ver agora mostra que é um belo mundo criado na forma de círculos concêntricos. Ele começou a rir. Seu corpo foi atormentado por uma emoção que não se originou em sua mente. O espaço em branco lhe causou dor antes, mas desta vez está fazendo com que ele sinta euforia. Os seres vivos neste mundo diferente estão felizes e suas emoções o afetam. Ele riu e riu para si mesmo. Ele murmurou alguns elogios enquanto observava o mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. O primeiro sábio se saiu bem. Se ele pudesse escolher, ele observaria este mundo para sempre até que pudesse deduzir esta lei suprema. Infelizmente, ele não pode, as strings de dados não são o problema.
Ele fez questão de mantê-los intactos e dentro de seus olhos para que ainda estivessem funcionais. São seus olhos que não aguentam muito mais do que ele está fazendo. Observar os segredos de um Deus do mundo através de um pequeno olho mágico no passado é bom e tudo, mas está além de suas capacidades normais. Sua mente já está sendo levada ao limite para manter as cadeias de dados, e ele também precisa acomodar a quantidade assustadora de informações que está deduzindo das cadeias de dados. Ele não aguenta mais. Seu único olho foi forçosamente separado em quatro. Mesmo a dor que ele sente quando seus olhos se separam à força da exaustão não pode conter sua felicidade. Ele continuou a rir loucamente. É porque sua existência não se fundiu com um conceito, então, ele não está protegido da influência da lei suprema. É como entrar em contato com a lei do caos e da ordem. Eles tentarão reescrever e revisar sua existência. A lei suprema do primeiro sábio está tentando reescrever sua existência, mas ele não é um feto fraco no útero. Ele é tão poderoso quanto um soberano da lei, então pode resistir à influência. Também ajuda que a lei suprema não seja completa. É apenas um pequeno fragmento do todo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 544 Vantagem das proezas mentais de 9 mentes combinadas. Ele obtém essa visão ilimitada quando combina todos os seus olhos. Ele raramente o usa porque fica completamente cego depois. É uma experiência muito desagradável para alguém que pode ver melhor do que a maioria, mas é uma troca valiosa pelo que acabou de ver. Ele nunca foi capaz de ver a lei da ordem do universo, mesmo com visão ilimitada, porque o orbe negro foi anexado pelo universo, então ele aceitará qualquer tipo de ordem que aparecer em seu caminho. Ele riu por um tempo antes de ficar em silêncio. Seu silêncio é assustador. Ele está apenas parado olhando para frente com os olhos cegos. Todos os quatro de seus olhos ficaram brancos. Então ele não está vendo nada, mas ainda está olhando. Ele pode não ser mais capaz de ver com os olhos, mas seu sentido divino ainda é funcional e ele o está usando para analisar o enorme entendimento que acabou de adquirir. Pode ser comparado à regurgitação. Ele está reproduzindo o que viu e saboreando o sabor para não perder nenhum dos sabores que ele oferece. Ele até transferiu as informações que adquiriu através da esfera da alma para os clones da Legião. Todos eles podem usar suas proezas mentais combinadas colossais para realizar uma análise profunda das informações para que ele possa compreender mais da lei suprema do primeiro sábio. Foi assim que ele conseguiu se tornar um rei da lei completamente novo em Legião muito rapidamente. Ele contemplou a lei da causalidade e suas outras leis com seus olhos, então ele enviou a informação aos outros para que eles pudessem ajudá-lo a analisá-los. Ele já tinha a vantagem de olhar diretamente para as leis, em vez de se atrapalhar cegamente como os outros. A vantagem de ter 9 mentes muito poderosas trabalhando na mesma coisa fez com que ele completasse a compreensão de uma lei em menos de 1000 anos. A Eternos foi capaz de usar toda a sua ajuda para recriar um ataque composto pela energia dos corpos de 10 grandes deuses e 2 celestiais combinados com 5 autoridades. Sozinhos, cada um deles é extraordinário, juntos quebram os limites do que deveria ser possível. Ele nunca precisou tanto da ajuda dos outros quanto neste momento. A informação que ele está enviando não é uma lei do universo. É a lei suprema de um Deus mundial. Não é uma coisa pequena, não importa o quão pouco ele realmente tenha visto. Aquele espaço em branco para o qual ele foi abduzido foi criado a partir da vontade e da lei de ordem do primeiro sábio. Um Deus de origem ainda faz parte do universo normal, mas os deuses do mundo não. São ilhas subaquáticas soberanas no oceano que é o universo vazio. Eles estão sozinhos do resto do universo. A maioria de suas atividades está no lado negro do universo. É por isso que os deuses do mundo podem ser comparados a monstros do fundo do mar. Você simplesmente não encontra um deus do mundo por acaso porque eles não existem no mesmo nível que você. Encontrar um é raro, a menos que você tenha uma conexão com um e, na maioria das vezes, não é um encontro agradável. Soverik teve a sorte de ser agraciado com a presença de um. O encontro foi forçado e foi estranho, mas ele tem que dizer que aprendeu muito com isso. A última vez que ele viu algo tão maravilhoso foi quando ele olhou para o alto céu na masmorra divina. Ela explodiu sua mente, literalmente. A sobrecarga de informações era simplesmente demais. Ele teve que abrir mão de muitas coisas apenas para dar sentido ao pouco que pode suportar. Mas desta vez, ele está olhando para um pequeno arranjo. Como os genes de uma criatura não tecida para ele examinar. É mais significativo do que isso porque, em vez de obter informações sobre algum animal e como os genes o tornam o que é, ele obtém informações sobre um mundo inteiro e quais leis o fazem funcionar. A lei da ordem é a espinha dorsal de um mundo. É a base sobre a qual repousa a matriz da lei. Ele contém respostas e conhecimento além do sonho mais selvagem. Por exemplo, ele terminou a criação de seu conjunto de habilidades criado por ele mesmo com o pouco que conseguiu. Ele foi iluminado para criar um conjunto de habilidades mais poderoso do que os passos do impulso. E há mais para ser visto. Ele disse com entusiasmo e entusiasmo: mal posso esperar para que esta competição chegue.
Ele está ansioso para a competição. A verdadeira razão pela qual ele quer frequentá-lo está relacionada a uma lei suprema. Ele já experimentou o quanto é valioso e quer mais. Afinal, se tão pouco é tão grande, mais deve ser melhor. HMM. Ele se mexeu ao sentir algo. Ele estava meditando sobre o entendimento que obteve quando sentiu uma entidade vindo direto para sua fória. Alguém está correndo para ele na forma de um raio azul. Então ele franziu a testa quando reconheceu a pessoa. Eles também não parecem estar vindo em busca de paz. Suas más intenções são claras como o dia para ele. Que incômodo. Ele murmurou com raiva. A entidade nem está aqui e já está se sentindo desagradável. Seu humor piorava quanto mais perto o raio azul chegava dele. Está correndo em sua direção a velocidades muito além da velocidade do som, mas ele sentiu isso porque tem um grande alcance com seu sentido divino. Ainda assim, ele não se moveu ou deu qualquer indicação de ter visto a entidade, mesmo sabendo que a entidade tinha má vontade em relação a ele. Ele voltou sua atenção para a mente na meditação das informações que adquiriu. Um grito alto soou da entidade, Sovereign. O grito ressoou como um trovão. É um som muito intimidante. Isso indica o quão zangada essa pessoa está com ele e sua inclinação para expressar essa raiva na forma de violência, mas Sovereign não se mexeu. Capítulo 545 Indigno de sua atenção. O relâmpago azul brilhou logo acima de Sovereign. Então ele se reformou e mostrou sua verdadeira forma. É um macaco sábio de batalha. A característica mais icônica desta entidade é seu corpo musculoso. O rasgado macaco sábio de batalha segurava um grande martelo que certamente precisa da força que o corpo musculoso fornece para empunhar. O pelo azul do macaco sábio de batalha foi endireitado como os espinhos de um porco-espinho devido ao raio que o atravessa. O raio azul no pelo também atravessa o martelo e volta para o corpo em um ciclo. A entidade segurou o martelo acima da cabeça com as duas mãos e estava pronta para atacar. Soverik ainda não olhou. Ele voltou à sua meditação. Então a entidade derrubou o martelo carregado de raio com a intenção de esmagar Soverik. O martelo atingiu uma barreira invisível e foi repelido. A entidade não estranhou. Ele esperava uma barreira e se a barreira é de um gênio como Soverik, então deve ser bom. Portanto, a entidade não ficou surpresa com o fracasso de seu primeiro ataque. Ele se preparou para outro ataque, mas foi interrompido. A barreira fez algo que não deveria fazer. Ele acumulou a força do ataque anterior que o atingiu, amplificou movendo-se dentro dos 9 pilares de impulso dentro do corpo de Soverik e então direcionou a força amplificada para o agressor. A força amplificada bateu em erupção da barreira e bateu no peito da entidade enquanto levantava seu martelo. O macaco sábio da batalha havia levantado os dois braços para atacar novamente, para que não pudesse se defender. O ataque foi inesperado. As barreiras não deveriam ser capazes de atacar e Soverik nem está olhando para a entidade, muito menos contra-atacando. Portanto, não havia nenhuma indicação de um ataque. A única coisa que a entidade pode fazer é contar com seu próprio escudo para protegê-la. E sinto que seu escudo falhou. A reação do ataque anterior atingiu a barreira invisível na entidade e a quebrou. A entidade suportou o peso total de uma força 2 vezes maior que o poder de seu martelo atingindo seu peito. Se não fosse por seu corpo forte, o ataque teria aberto um grande buraco em seu peito. Os olhos do macaco sábio de batalha se arregalaram quando ele foi derrubado no ar. Veio de forma grandiosa com um impulso imponente e foi repelido de forma igualmente grandiosa. Em seguida, ele bateu no chão e foi feito para rolar no chão não tão grandiosamente. O macaco sábio da batalha se orientou logo depois e se levantou. Seus olhos se tornaram venenosos enquanto encarava Soverik. Se fosse uma luta real, ele teria sido morto por seu erro. Um adversário sério teria aproveitado a oportunidade apresentada quando ele estava rolando no chão para esmurrá-lo até a morte, mas Soverik não o está levando a sério. Ele deveria estar agradecido por isso, mas não está nem um pouco agradecido. Em vez disso, isso o fez se sentir ignorado, desrespeitado e mais furioso do que originalmente. A entidade perguntou com raiva: então você ainda não acha que eu mereço? Soverit não respondeu. Ele ignorou a pergunta e a entidade que a fez porque tem coisas melhores para fazer. Isso só irritou ainda mais a entidade. A entidade avançou novamente com mais intenções de violência. Tudo o que precisa fazer é ferir Soverit. Certamente, isso chamará a atenção de Soverit. Seria atualizado de um incomodo ao qual não vale a pena dar atenção em uma ameaça que precisa ser neutralizada. Então a entidade bateu o martelo na barreira novamente. Então escapou antes que a força contra-atacasse. A entidade aprendeu com seu erro anterior. Não é mais pego desprevenido pela reação de seus ataques. Mas ele tem que recuar e atacar novamente, o que o impede de entrar em um ritmo e mostrar toda a sua proeza. A entidade gritou com Soverik enquanto atacava. Sua coisa pomposa. Seu idiota egoísta. Seu pavão orgulhoso. Sempre se pavoneando como se você fosse o dono do lugar.
Ele gritou e xingou enquanto atacava Sovereign, mas Sovereign permaneceu imóvel com seus olhos brancos cegos focados em nada. Esta entidade pode atacá-lo o dia todo e ele não se importará. É tudo ruído inofensivo. É como o latido de um cachorro desdentado ou a agressão de uma formiguinha. Eles não são ameaças de forma alguma. Eles são, no máximo, incômodos. O relâmpago brilhou e o trovão rugiu enquanto a entidade atacava repetidamente. Os baques e estrondos que o martelo fazia soavam como os sons de um ferreiro tentando moldar o mental à sua vontade. E sinto que Soverick é um mental difícil de se trabalhar. Ele nem está sentindo nada com a enxurrada de ataques. O poder que a entidade está mostrando indica que ela é transcendente. Um transcendente não deve ser capaz de usar raios como está usando, o que indica ainda que a entidade tem uma linhagem que o permite. Uma vez que esta entidade o está atacando assim dentro da cidade principal de Gliastorix e também tem pelo azul, pode-se concluir com segurança que esta entidade é um membro desta família e não um membro comum também. Esta entidade é um descendente valioso da família. Valorizada ou não, transcendente ou não, linhagem real ou não, esta entidade ainda não merece a atenção de Soverick. Mas isso mudou logo. A entidade estava atacando com todas as forças quando Soverick de repente pensou em algo. Ele lembrou que ainda precisa testar o artefato que foriou. Então essa entidade de repente se tornou útil. Soverick virou-se para a entidade e disse: é melhor eu usar você. A entidade finalmente chamou a atenção de Soverick, mas ficou chocada em vez de ficar feliz. Aqueles olhos brancos de Soverick não eram um bom presságio para isso e não é ingênuo acreditar que tudo o que Soverick tem reservado para isso pode ser bom. Capítulo 546 Cordeiro Sacrificado. Os 4 olhos brancos cegos de Soverick finalmente focaram na entidade, mas a entidade se sentiu chocada em vez de feliz. Depois do choque veio o medo. Seus olhos se arregalaram de medo. Então ele se virou e se transformou em sua forma de raio. Ele disparou para longe de Soverick o mais rápido que pode. Estava fuzindo. Algo lhe dizia que era melhor recuar ou se arrependeria. Soverick zumbou. Não há como escapar agora que ele tem sua atenção nesta entidade e ele tem alguma utilidade para ela. Seu senso divino começou a se solidificar. Ele se formou em uma mão dourada que agarrou a entidade em fuga. A mão dourada lançou o raio do céu para o chão como alguém golpeia uma mosca. A entidade caiu no chão novamente. O som da colisão entre a mão e a entidade prova que o golpe não é tão simples como o de uma mosca. A entidade parece uma mosca em comparação com o tamanho da mão dourada. Então a mão dourada segurou firmemente sua presa e a trouxe para Soverick. A entidade lutou, mas não conseguiu sair. A mão de ouro é muito forte e seu aperto é muito forte. Também é resistente a raios, por isso resistiu apesar das tentativas da entidade de dispersá-lo com raios. A entidade tentou se transformar em sua forma de raio, mas não conseguiu. O sentido divino do braço interrompeu sua transmissão. Então começou a gritar com Soverick. Deixe-me ir, Soverick. O que você quer comigo? Você quer que eu implore? Eu nunca vou implorar. Se você é tão forte, você me deixará ir e me permitirá atacá-lo novamente neste instante. Que não se diga que a criança do plano tem medo de um simples transcendente. Soverick ignorou a demonstração de falsa bravata e as provocações. Ele disse para o ar: venha, Drake. Vamos testar meu artefato. Uma videira surgiu do chão em que eles estavam. A Drake agora pode sair debaixo da cidade para a cidade propriamente dita sem medo de raios. A defesa de toda a cidade foi reforçada para evitar a tribulação. É um dos favores concedidos ao ancestral Gliastorix pelo Conselho Racial por sua parte na criação de Soverick. O ancestral Gliastorix não desempenhou nenhum papel real, mas ainda assim foi recompensado porque Soverick pertence à sua família. A família Gliastorix é uma família respeitada e reconhecida do plano Virot, então o Conselho Racial os está recompensando por sua contribuição para o plano. Pelo menos essa é a razão pública que eles deram, mas Soverick suspeita que pode haver mais em jogo. A Drake perguntou a Soverick. Tem certeza de que devemos usá-lo? É perigoso e seu artefato pode não funcionar. Pode feri-lo. Eu disse a você que vai funcionar. E se isso machucar, que assim seja. É um preço que estou disposto a pagar. A Drake suspirou ao ouvir isso. Agora está arrependido por ter dito ao segurança para não interferir quando esta entidade começou a brigar com Soverick na cidade. Ele sabia que ia acabar mal, mas não achava que seria tão ruim assim. Ele gosta da entidade e não queria que ela tivesse problemas com a segurança. É por isso que disse à segurança da família para recuar. Deveria ter permitido que as forças de segurança interferissem na luta antes de Soverick decidir usar a entidade como um objeto de teste e ele está falando como se qualquer dano que a entidade incorresse fosse um sacrifício que ele estivesse disposto a fazer. Como se fosse ele quem fosse sofrer. A entidade ficou eufórica quando notou a videira. Ele gritou para Drake: por favor, ajude-me o ancestral a Drake. Soverick é um maníaco. Salve-me dele. Por favor, salve-me. A Drake não sabia o que dizer.
As palavras suplicantes desta entidade só a fizeram se sentir mal porque sabe que Soverit já se decidiu e quase nada pode fazê-lo mudar de ideia. Algo assim aconteceu no passado e não acabou bem para os envolvidos também. Soverit estava sendo desafiado à torto e à direito pelos jovens do avião depois que ele se tornou o filho do avião. Muitas pessoas não achavam que ele merecia ou que era digno de poder e prestígio. A maioria deles eram entidades de mana que não podiam participar da masmorra divina por causa do limite dela. Outros só queriam se testar contra os melhores dos melhores. Mas Soverit não entreteve nenhum deles. Ele ignorou todos. A fila dos que queriam brigar com ele só aumentou quando ele se tornou um transcendente. Mas ele os ignorou, não importa quem eles sejam ou que antecedentes tenham. Ele só lutou contra aqueles em quem estava interessado, como os filhos talentosos dos sábios. Ele ignorou todos os outros. Certamente ele tem o direito de aceitar ou negar qualquer desafio. Se ninguém o fizer, o filho do avião deve ter esse direito e ele é o filho do avião. Ele queria paz e sossego, mas algumas pessoas estavam empenhadas em não lhe dar o que ele queria. Foi então que começou a circular o boato de que quem matar Soverit poderá levar seu título e se tornar o próximo filho do avião. O avião enlouqueceu. Eles estavam levemente interessados nele antes. Esse leve interesse se transformou em uma demanda insistente por ele, agora que eles acham que podem levar seu título. As pessoas vinham de longe para desafiá-lo. Eles acamparam fora da cidade principal de Gliastorex porque tiveram sua entrada recusada. Ainda assim, Soverit os ignorou. O aumento do desejo do povo de combatê-lo não significa que ele irá combatê-los. Qualquer um pode fazer qualquer coisa, eles querem lutar com ele, então eles vieram lutar com ele. Ele não quer lutar contra eles, então ele não vai lutar contra eles. Capítulo 547 A calamidade do filho do avião. Milhares de pessoas clamaram pela oportunidade de lutar contra o filho do avião. Soverit os ignorou, mas essas pessoas não sabiam o que era bom para eles. Eles barricaram a cidade e pararam todas as entradas e saídas. Claro, eles deixaram passar os senhores da lei e acima, mas pararam o resto. Isso não foi suficiente para agitar a criança do avião. Soverit continuou a ignorá-los. Uma cidade externa foi criada em torno da cidade principal de Gliastorex. A cidade foi construída para que eles tenham um lugar para ficar enquanto esperam pela resposta de Soverit. Estava cheio de turistas visitantes e aqueles que querem lutar contra o filho do avião. Suas atividades estavam perturbando a cidade principal. Os mais velhos da família não conseguiam mais ficar parados. Eles não podiam ficar despreocupados como Soverit. Algo tinha que ser feito. Então eles foram para Soverit. Eles tentaram convencê-lo a fazer alguma coisa. Eles lhe deram boas sugestões, como a realização de uma competição que eliminaria a maioria dos lutadores. Então Soverit enfrentará o campeão da competição. A competição era realizada a cada 100 anos. Na verdade, os mais velhos ficaram felizes com a situação porque o trânsito e a competição vão ser uma benção para a família. Eles têm o único filho do avião e podem finalmente se beneficiar dele. Eles ficaram entusiasmados com suas sugestões para a cidade e estavam prontos para colocá-los em ação imediatamente. Mas Soverit disse que não. Soverit dizia não a tudo. Ele se recusou a participar, não importa o que eles dissessem. Ninguém conseguiu convencê-lo a fazer isso pelo bem da família. Ele se recusou a ser forçado ou compelido a fazer algo só porque muitas pessoas querem que ele faça. Nada poderia ser feito para fazê-lo mudar de ideia até que sua mãe interviesse. Sua mãe deu a eles uma sugestão de fazer um acordo com Soverit. Oferecer-lhe algo em troca é a única maneira de conseguir que Soverit faça algo. Ela disse a eles que ele sempre foi assim quando criança. Um acordo é a única coisa que pode mover uma pessoa obstinada e teimosa como Soverit. A família seguiu seu conselho e prometeu a Soverit uma fória de última geração capaz de forjar artefatos origem de alto nível. Foi caro construir, mas é a única coisa que poderia mover Soverit. Eles consideraram isso um investimento. Soverit ficou comovido com a oferta. Ele poderia ter a grande fória e tudo o que ele tem a fazer é lutar contra as pessoas de fora. Ele deixou a cidade e falou para a multidão de pessoas que estavam animadas para ver o filho do avião. Ele esperou pacientemente que eles se reunissem ao seu redor. Então ele disse a eles: Você pediu uma luta. Sua voz os envolveu, aumentando sua ansiedade e expectativa. Alguns estavam praticamente pulando de excitação e antecipação. Muitas pessoas estavam torcendo e assobiando para ele. Sua audiência era muito barulhenta, mas ele continuou calmamente: Você não sabia o que estava pedindo. Você não sabe de quem estava pedindo. Sua ignorância o condenou. Você pediu uma luta e terá uma luta. Então ele chamou fogo em todos eles. Ele acenou com a mão e a energia da origem ao redor das pessoas entrou em combustão espontânea e se transformou em um oceano de chamas. Ele atacou uma vez e depois voltou para a cidade. As pessoas gritavam de dor atrás dele enquanto queimavam.
Ele matou milhares de pessoas assim. Ele nem mesmo discriminou entre turistas, odiadores, fãs, adultos ou crianças. Ele matou todos indiscriminadamente e voltou à sua vida como se nada tivesse acontecido. Os anciãos que assistiam ficaram horrorizados. Eles pediram uma luta, mas em vez disso vão para um massacre. Os mais velhos da família tentaram resgatar as pessoas, mas o estrago já estava feito. Apenas os senhores da lei e acima sobreviveram às chamas. Esse dia foi apelidado de calamidade da criança do avião porque o que aconteceu foi uma calamidade. O irmão de Jarco estava entre a multidão. Ele estava lá por um motivo ou outro e morreu naquele dia. Isso criou uma inimizade entre Jarkon e sua linhagem. Tudo isso não importava para Soverik. O que importava no final do dia é que ele conseguiu sua fória. Soverik havia cumprido sua própria parte do acordo que era para ele lutar contra eles. Ele deu a eles o que eles queriam, uma luta. Ele não deu a eles da maneira que os anciãos sugeriram, mas foi uma luta mesmo assim. As pessoas devem ter cuidado com o que desejam. Os mais velhos conseguiram o que queriam no final do dia. A cidade externa foi destruída pelas chamas, mas outra foi construída logo depois. A façanha de Soverik se espalhou pelo plano e seu prestígio aumentou. Agora a cidade externa está maior do que nunca. Mais de seus admiradores e fãs vieram. Muitos dos que não achavam que ele valia muito antes vieram para lutar contra ele agora em grande número, e seus odiadores também aumentaram em número. Muitas pessoas o odeiam pelas mortes que ele causou naquele dia e muitos ficaram impressionados com sua demonstração de força. Toda a adoração e ódio tornaram a cidade externa ainda maior do que era. Algumas pessoas condenaram Soverik por seu ato, mas ele as ignorou. Ele só prestará atenção a eles se matá-los lhe trouxer outro benefício. Soverik não sente nem um pouco de remorso pelas mortes inocentes. Ele chama isso simplesmente de dano colateral. Ele disse que acontece toda vez que as pessoas brigam. Não foi intencional. Tudo isso serve para mostrar o que pode acontecer quando Soverik fica sério e presta atenção em alguém que quer lutar com ele. Essas pessoas queriam lutar com ele, mas ele as ignorou. Eles não sabiam o que era bom para eles, então fizeram barulho e tiveram acessos de raiva até conseguirem o que queriam. Foi uma péssima ideia. Capítulo 548 Transformando o irmão em uma arma. Eles pensaram em pressionar Soverik a lutar contra eles. Foi uma ideia que os condenou no momento em que Soverik decidiu dar-lhes o que queriam. Agora, essa entidade se comportou como um condenado e caiu nas garras de Soverik por causa disso. Não haverá como escapar de seu destino. Soverik ignorou os gritos da entidade e tirou a esfera negra que acabara de fazer em sua fória. Ele pressionou algumas runas nele e imputou a energia da origem no objeto. Foi então que Soverik falou com a entidade. Ele disse: Não se preocupe, estará pronto em breve. Só precisa de muita energia da origem para iniciá-lo, mas deve se tornar autossuficiente assim que eu o anexar a você. Sua voz calma e misteriosa e seus olhos brancos e desfocados finalmente quebraram a determinação da entidade. Ele começou a implorar: Por favor, ancião. Não faça isso comigo. Por favor, me perdoe. Gilhaster disse que não vai implorar. Ele fez um show de ser teimoso e inquebrável. A esfera rúnica preta ainda nem foi anexada a ele e ele já está implorando. Soverik acenou com a mão: Não seja assim. Não há nada que você deva ter medo. Em vez disso, você deveria ser feliz, pois está prestes a fazer parte de algo grande. Suas palavras não asseguraram Gilhaster. Ele permaneceu cético. Então ele reclamou, mas o ancestral Adrake disse que pode não funcionar. Soverik levantou a voz pela primeira vez. Vê aí funcionar. Isso selou o destino de Gilhaster como cobaia. Soverik está farto de pessoas duvidando de sua habilidade, uma após a outra. No mínimo, ele agora deve usar Gilhaster como cobaia para provar que funcionará. Se Gilhaster tinha 1% de chance de ser libertado implorando, agora ele tem 0% de chance por duvidar que o que Soverik criou pode não funcionar. A funcionalidade do artefato será testada às suas próprias custas. É como dizem: coloque seu dinheiro onde está sua boca. Sua boca o colocou em apuros. Ele terá que provar se o artefato de Soverik funcionará ou não. A esfera negra se desdobrava em folhas finas como fitas. Foi descascado camada por camada até se desdobrar em uma longa e fina folha preta com runas nelas. Soverik direcionou o lençol para o Gilhaster amarrado e o envolveu. Ele estava enrolado como uma múmia. Em seguida, a segunda fase de ativação foi iniciada. Agulhas afiadas saltaram da superfície interna da fita e penetraram no corpo de Gilhaster. Ele ainda estava implorando antes de acontecer, mas começou a gritar quando as agulhas perfuraram seu corpo. Seus gritos se intensificaram quando as runas da fita pulsaram. O Gilhaster mumificado começou a brilhar junto com a pulsação das runas. O grito de dor continuou por um tempo com um Soverik indiferente ignorando-o e focando no artefato funcional. Só a Drake não conseguiu conter os gritos, mas também está dividido entre a culpa e o fascínio.
A Drake também quer ver se Sovereign realmente fez isso. Ele só pode esperar que o artefato realmente funcione e não mutile Giliaster. Enquanto o artefato funcionar, o sacrifício de Giliaster, mesmo que ele esteja mutilado, valerá a pena. O Giliaster mumificado parou de brilhar depois de um tempo. O grito de Giliaster também parou de repente quando ele perdeu o controle de si mesmo. Ele ainda está sentindo dor, mas não consegue mais gritar. Na verdade, sua dor só aumentou devido ao sequestro de sua existência. O artefato se injetou na consciência de Giliaster e assumiu o controle de seu corpo. Então o Giliaster mumificado ativou a terceira fase. Começou a encolher. Ele encolheu até se tornar uma esfera negra como sua forma anterior. O corpo de 2 metros de altura de Giliaster encolheu em uma bola de 20 centímetros de largura. Então a esfera voou de volta para Sovereign, seu criador. Funcionou. A Drake perguntou em antecipação. Vejamos. Modo mão-luva. A esfera ouviu seu comando e mudou de posição novamente. Tornou-se uma fita e envolveu a mão de Sovereign, transformando-a em uma luva de mão. Quarta ativação. A luva de mão foi ativada pela quarta vez. Desta vez, começou a emitir raios. Sovereign deu um soco para frente e um enorme punho formado por um raio foi ejentado de sua mão enluvada antes de se dissipar. O punho relâmpago é azul e tem a assinatura energética de Giliaster. A Drake ficou em estágio. Funcionou. Você fez isso. Você realmente fez isso e eu estava lá para testemunhar também. Isso é glorioso. Isso é monumental. Sovereign falou presunçosamente. Eu disse a você que vai funcionar. Ele tem o direito de ser presunçoso. Ele acabou de converter uma entidade viva em uma arma. As armas de origem são fragmentos dos deuses de origem, é por isso que se tornam obsoletos com eles, mas os fragmentos do mundo são poderosos demais para serem feitos por eles. Então ele procurou criar uma arma que fosse um corpo inteiro em vez de partes do corpo, convertendo um ser inteiro em uma arma. É um protótipo de um conceito para transformar um deus de origem completa em uma arma mais poderosa do que meros fragmentos. É por isso que ele não foi tentado pela oferta de aprender a fazer fragmentos de mundo. Isso e o fato de ele já saber fazer fragmentos de mundo. Ele aprendeu a fazer isso com Helios. Helios é uma espécie de fragmento do universo. Ele obteve alguns insights sobre muitas coisas com seu acesso à matriz de leis do universo. Ao contrário dos deuses de origem que só podem manipular a matriz da lei, Helios pode realmente falar com a matriz da lei e obter algumas informações sobre os mecanismos subjacentes do universo vazio. Sovereign continuou, é apenas transcendente agora. Não sabemos se funciona para seres mais fortes, muito menos para um deus da origem. Precisamos de mais dados. Ainda assim, isso ainda é ótimo, exclamou a Drake, então notou algo lamentável. Oh, eu acho que mais problemas estão chegando. A empolgação de Drake esmoreceu quando ele percebeu a tempestade de poder vindo em direção a eles. Alguém está muito zangado com o que fez ao irmão. Capítulo 549 Uma mãe zangada. Sovereign notou a presença de entrada também. Ele resmungou. É como o meu pior dia. Eles continuam vindo. Ele gosta de paz e sossego, mas foi perturbado o dia todo. Primeiro, foram os 5 convidados importantes. Então foi o encontro muito importante com o primeiro sábio. Giliaster então veio perturbá-lo e outra entidade acaba de chegar. Este é muito mais forte que Giliaster e também está aqui com intenções violentas contra Sovereign. A entidade gritou de longe. Sovereign Giliastorex. Você deixou esse seu irmão sair neste instante. O grito criou ondas de choque que passaram pelo ar. Também despertou muito poder mundial. A potência mundial no meio ambiente foi perturbada como se uma pedra fosse jogada em um lago. Um sábio rei da lei saberá capitular imediatamente se quiser preservar sua vida. Mas Sovereign não é um rei da lei comum. Ele ainda não levava o recém-chegado a sério. Sua barreira bloqueou as ondas de choque enquanto ele permanecia focado em observar a luva. Ele intencionalmente ignorou o novo encrenqueiro. A Drake murmurou para si mesmo, mais drama familiar. O comportamento de Sovereign não se coaduna com esta entidade. Isso é tudo o que ela está disposta a fazer antes de ver sua demanda atendida, mas Sovereign não atendeu às suas demandas, então ela o atacou. Ela atacou antes mesmo de alcançá-lo. Ela invocou o poder do mundo com o temperamento de uma mãe furiosa. O solo e o céu nas imediações tremeram com a resposta do poder mundial ao titã da lei. O poder do mundo se combinou para formar uma grande montanha negra. Ela atirou na montanha em Sovereign. Este é o seu ataque mais fraco. É apenas um movimento simples com o poder mundial. Ela está muito zangada com ele, mas não pretende matá-lo. Ela ficará satisfeita em simplesmente mutilá-lo. Ele pode se recuperar disso e será agradável testemunhar. Também ensinará a Sovereign uma humildade muito necessária. Ele aprenderá a não antagonizar os titãs da lei como um rei da lei. A montanha caiu em direção a Sovereign, mas ele ainda não vacilou. Mas ele se mexeu quando notou algo fora do lugar.
Então ele perguntou à mãe, como você sabe que eu tenho Biastorex? Ele acha muito estranho que ela tenha vindo aqui logo depois que ele capturou Gilhaster. Então Gilhaster ligou para ela antes de ser colocado em seu protótipo ou depois de ser colocado no protótipo. É muito provável que tenha sido depois que ele entrou no protótipo, já que Miela ordenou que Soverek deixasse seu irmão sair. Se for assim, e Gilhaster foi capaz de se comunicar com o mundo exterior enquanto estava dentro do protótipo, então há algo defeituoso no protótipo. Ele vai gostar de saber que Miela sabe para poder investigar na direção certa. Infelizmente, ela não respondeu à pergunta dele porque não estava de bom humor. Ela está mais disposta a ver algumas partes quebradas do corpo. Então ela simplesmente bufou para ele e continuou voando em sua direção. A montanha dela está a caminho para esmagá-lo, então ela só precisa ser paciente por um tempo muito curto e ela o verá quebrado. Soverit em aborrecimento. Tudo bem então. Faça do seu jeito. Você não quer uma conversa civilizada. Então eu vou te dar uma resposta não civilizada. Ele sabe mais de uma maneira de falar. Então ele mudará para a conversa sobre violência, já que Miela não está aberta para a conversa normal calma e pacífica. Ela também não ficará desapontada. Ela o achará um ótimo conversador, apesar de ele ter sido pego em um momento ruim. Seus olhos não estão funcionando, então ele é terrivelmente deficiente. Seus olhos são a maior parte de sua força porque ele faz mais do que atacar com eles. Conhecimento é poder e seus olhos lhe dão conhecimento. O conhecimento permite que ele lute da maneira mais fácil e eficiente. Seus olhos permitem que ele controle a energia e o poder em níveis quase perfeitos. Agora que ele não os tem, ele terá que usar outra coisa, algo mais de acordo com a força bruta. Ele é mais fraco, mas não é indefeso. Algo explodiu de dentro de suas vestes. 9 esferas douradas apareceram atrás de suas costas de dentro de suas vestes que lhe as guarda. As 9 esferas começaram a girar em torno de suas costas. Sua rotação roubou o impulso do mundo. Acontece que havia uma grande fonte de impulso indo em sua direção, então a influência dos 9 orbes se prendeu a ela e ele usou sua mente superior para arrancar o impulso dela. Seu ataque perdeu o apoio depois de perder o ímpeto. A montanha se desestabilizou e se despedaçou. Miela engaengou em choque quando o ataque foi resolvido sem que seu alvo se movesse. Seu controle do poder mundial foi arrancado dela e seu ataque foi reduzido a impulso. Então o impulso foi canalizado para Soverik. Seus olhos se arregalaram em choque. Ela apontou para ele e gaguejou incompreensivelmente: você. Ela fica muito chocada com muitas coisas. Se ela esquecer o fato de que seu controle foi usurpado, não há como ela não superar o fato de que Soverik conseguiu absorver tanto impulso tão rapidamente. Ela simplesmente não sabe o que dizer. Mas sob sua confusão e choque está o sentimento de total desrespeito. O movimento de Soverik é um tapa na cara dela. É uma zombaria de suas habilidades. Ele perguntou pacientemente: agora você vai me dizer como você sabia que ele estava comigo. Miela finalmente pegou o jeito de suas emoções confusas. As palavras de Soverik e o tom que ele usou para dizê-las ajudam a colocar as coisas em perspectiva. Ela se concentrou em uma única emoção predominante. Ela se concentrou na raiva. Ela ficou furiosa. Ela ficou muito furiosa. Como ele ousa usar aquele tom paciente com ela? Como ele ousa falar com ela assim depois de tornar seu ataque inútil com facilidade? Ela olhou para ele e gritou: foda-se. Capítulo 550 Miela vs Soverik. Suas emoções ameaçaram explodir dentro dela. O mundo respondeu imediatamente e desta vez ela o ajudou com seu poder. O conceito dentro de seu núcleo origem se misturou com o poder mundial que ela reuniu e o direcionou como um oceano furioso em direção a Soverik. Desta vez, Soverik não conseguirá controlar seu ataque. Seu ataque tem sua intenção furiosa e emoção dentro dele agora. A potência mundial também foi influenciada por seu conceito. Ele não será capaz de resistir a menos que tenha seu próprio conceito. Mesmo assim, os conceitos não se misturam, então um confronto acontecerá. Já que Sovereik não tem um conceito, um confronto é inevitável e ela mal pode esperar que isso aconteça. Sovereik assentiu como se entendesse o que precisava fazer. Ele murmurou: isso precisa de mais força então. Ele tirou a luva da mão e guardou o protótipo dentro do seu espaço pessoal. Ele se abaixou e ativou o terceiro estágio do domínio da lança, um com o mundo. Os 9 orbes atrás dele concentraram sua influência nele em vez do mundo. Eles puxaram o impulso do mundo através da ativação do terceiro passo e despejaram o impulso em seu corpo para fortalecê-lo. Então ele pulou. Uma onda de choque explodiu de onde ele estava. Ele saltou para a frente. Ele não correu. Ele deu um único passo e foi lançado para a frente com tanta força que nada poderia detê-lo. Mesmo o oceano furioso do poder mundial não conseguiu detê-lo. Um de seus braços foi colocado para a frente com o punho formado.
Aquele braço formou uma lança de impulso concentrado que o envolveu e dividiu o oceano de poder para ele passar. Sua outra mão formou um punho ao lado dele em preparação para o próximo confronto. Miela o viu chegando, embora ele se movesse mais rápido que um raio. Ela também viu a postura dele e entendeu o que ele planeja fazer. Seus olhos se contraíram e seu rosto ameaçou ter um espasmo quando ela viu que o punho dele estava preparado para um soco. A percepção de que seu filho planeja bater nela incendiou suas emoções. Ainda não se passaram 1000 anos e aquele filho Linob dela acredita que pode enfrentá-la. É um desrespeito total em face disso. Ela decidiu que deveria colocá-lo em seu lugar. Ela despertou todo o seu poder imediatamente e o mundo respondeu. Uma força além de qualquer outra começou a surgir atrás dela. Ela cerrou os dentes enquanto puxava essa força para Sovereign. Este ataque está além de seus limites. Ela tem que lutar para criá-lo e manipulá-lo. Ela ativou o quinto passo do domínio da arma, arma sem forma, e está usando o mundo como um martelo com o qual pretende espancar Sovereign. Sovereign respondeu. Ele ativou o quarto estágio do domínio da lança, a lança da mente. Então ele deu um soco para a frente com a mão que preparou para a ocasião. Seu soco causou uma explosão de ondas de choque. Não é uma onda de choque, mas a explosão de várias por causa da criação de várias ondas de choque ao mesmo tempo. Ele balançou a mão para frente uma vez, mas todo o seu ímpeto se misturou com seu senso divino solidificado para formar numerosos punhos dourados socando para frente. Esta não é a criação inofensiva que ele fez apenas com seu sentido divino para prender Gilhaster. Este é um ataque criado pelo fortalecimento do pensamento com impulso. Os numerosos punhos de ouro socando de um lado enfrentaram o martelo de Miila. Em seguida, eles se enfrentaram violentamente. Outra explosão ocorreu devido ao confronto. O ataque de Miila é poderoso, mas o de Sovereign também, então a luta entre eles é forte, mas não importa. Seu ataque permitiu que Sovereign se aproximasse de Miila. Então ele conseguiu socá-la com sua mão real. Outra explosão de puro poder soul. Este é muito mais poderoso do que todas as explosões anteriores combinadas. A onda de choque resultante das representações visuais dispersas de poder colidindo de ambos os lados se fundiu para formar uma onda de choque visível em movimento lento. Este soco é o verdadeiro ataque. Ele não pode usar o poder mundial, pois não é um titã da lei e o impulso é uma alternativa ruim. Ele tem que usar muito ímpeto habilmente para igualar o uso que ela faz do poder mundial. Ele usou quantidade e qualidade, mas tudo o que conseguiu foi uma correspondência igual ao uso dela de poder e conceitos mundiais. E isso porque ele tem mais estatísticas mentais e físicas do que ela. Então ele se aproximou dela para aproveitar sua superioridade de estatísticas. Ele colocou seu corpo contra o dela. Seu punho conectou com sua barriga e explodiu com impulso. A força que ele estava acumulando entrou em erupção no corpo de Miela e o devastou. O excesso saiu na forma de ondas de choque. 9 ondas de choque saíram de seu corpo consecutivamente porque aquele único soco dele é na verdade 9 ataques sobrepostos um ao outro. A ação leva a uma reação igual, mas oposta. Todo aquele poder atingiu seu corpo e mente. Isso causou danos incalculáveis a ela. Também a impulsionou na direção oposta. Ela não voou suavemente. Ela disparou para trás como uma bala de canhão. Ela voou impotente pelo céu como um meteoro antes de cair em algum lugar distante. Sovereign caiu no chão depois que seu punho se encontrou com o corpo de sua mãe. Seus 2 pés racharam o chão. Então o chão cedeu quando ele saltou novamente. Ele atirou atrás da mãe. Ele ainda não terminou com ela. Ela ainda não deu a ele o que ele quer. Minha pobre barreira. A Drake gritou consternado. Sovereign cedeu o solo. O solo é a barreira acima da floresta abaixo da cidade, então comprometer é ruim. A videira aproximou-se do buraco no solo artificial que Sovereign fez. Ele suspirou e começou a trabalhar para curá-lo. Não adianta reclamar. Sovereign já se foi. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.